Em tempos antigos, quando juízes lideravam Israel e os filisteus oprimiam o povo de Deus, surgiu um homem escolhido desde o ventre, Sansão, o Nazireu. Forte como 1000 exércitos, temido pelos inimigos, intocável pela espada. Mas não foi o campo de batalha que o derrotou, foi o coração. Numa terra de tentações e alianças perigosas, uma mulher de beleza hipnotizante surge como peça-chave de uma tragédia anunciada. Dalila, encantadora, misteriosa, mortal. Esta não é apenas a história de uma traição. É a queda de um escolhido, a dor de uma paixão cega. Prepare-se para mergulhar nos bastidores sombrios da fraqueza humana diante da sedução. Esta é a verdade esquecida por trás da queda de Sansão. Esta é a história de Dalila. Gaza, uma cidade filisteia banhada em ouro, luxúria e perversão. Seus portões guardavam mais que muros, guardavam segredos, e naquele dia uma sombra diferente cruzava suas fronteiras. A sombra de um escolhido, Sansão, o juiz de Israel. Temido por exércitos, o homem que matou 1000 com a queixada de um jumento, o mesmo que arrancou os portões da cidade e os levou montanha acima, agora caminhava sem pressa, como se o próprio vento o respeitasse. Mas por que ele estava ali, naquela terra inimiga? Alguns diriam que buscava justiça, outros prazer. A verdade é mais sombria. Sansão estava cansado de guerras, de solidão, de carregar o peso de ser invencível. E foi nesse estado que seus olhos encontraram algo, ou melhor, alguém. Ela estava sentada sob uma tenda de linho, vermelho, rodeada por criadas e perfume de mirra. Dálila, com cabelos que escorriam como vinho escuro, com olhos que não perguntavam, ordenavam. E quando ela o viu, não desviou o olhar. Ela sabia quem ele era e quis conhecer o que o fazia cair. Sansão entrou em Gaza e viu ali uma mulher. Assim começa uma tragédia, não com gritos, mas com um olhar. Dalila não era como as outras mulheres. Ela era treinada, inteligente, perigosa. E o mais importante, ela tinha um propósito oculto. Gaza não era apenas um lugar, era uma armadilha, e Sansão acabava de pisar exatamente onde o inimigo queria, o mais forte dos homens. Acaba de conhecer a mulher que o levaria à ruína. O que pode destruir um guerreiro que desafia reinos? Não é a espada, não é a lança, é o sorriso de uma mulher que sabe exatamente o que está fazendo. Dalila não era uma simples cortesã. Ela era parte de um jogo muito maior. Nascida entre alianças políticas e criada em meio a intrigas de palácio, ela aprendeu cedo que o poder nem sempre estava na força, mas na sedução. Quando Sansão se aproximou, o ambiente mudou. Até os músicos diminuíram o tom. Até o ar pareceu mais denso. 2 mundos colidindo, o da força bruta e o da manipulação sutil. Ouvi falar de você, Sansão, ela disse com voz aveludada, e eu de você, mas não o suficiente. Ele respondeu com um leve sorriso. O jogo havia começado. Dalila ofereceu vinho, risos e mistérios, e Sansão, com toda a sua imponência, permitiu-se relaxar. Era apenas um flerte, dizia sua mente, mas seu espírito já sentia o abismo. Os olhos de Dalila não eram apenas belos, eram calculistas. Por trás da beleza havia perguntas escondidas. Por trás do toque suave, intenções cortantes. Os líderes filisteus já haviam falado com ela. Prometeram-lhe riquezas, influência e segurança, caso descobrisse o segredo da força de Sansão. E ela, embora hesitasse, sabia o que aquilo significava. Ela não precisava vencê-lo em combate. Ela precisava apenas fazer com que ele confiasse. E a confiança seria sua ruína. No fundo, talvez Dalila não fosse apenas uma traidora. Talvez fosse uma sobrevivente.
Mas uma coisa era certa: ela não era uma mulher comum. E Sansão estava apaixonado. Um coração forte pode resistir à guerra, mas pode ele resistir ao sussurro de um amor fingido? Os dias se tornaram noites. As noites, longas conversas sob o brilho das lamparinas. Dalila sorria, tocava o rosto de Sansão, deitava em seu peito, mas dentro dela a guerra era silenciosa. Ela ainda não havia perguntado, ainda não havia ousado tocar no mistério de sua força, mas sabia que o momento certo viria. E quando viesse, ela estaria pronta. Sansão, cada vez mais vulnerável, começou a baixar sua guarda. Pela primeira vez, o homem mais forte de Israel encontrava paz. E foi essa paz que o enfraqueceu. "Se me amar, por que guarda segredos de mim?" perguntou Dalila uma noite com os olhos marejados. "Você não confia em mim?" completou com a voz embargada. Sansão hesitou. Era o início da armadilha emocional. O jogo da sedução não era apenas físico, era psicológico. Cada dia, Dalila testava seus limites. Cada noite, avançava um pouco mais. Até que finalmente perguntou: "Diga-me, meu amor, de onde vem sua força?" Sansão sorriu e brincou com a verdade. Disse que, se fosse amarrado com cordas novas, perderia seu poder. Ela tentou. Chamou homens para prendê-lo enquanto ele dormia. E quando ele quebrou as cordas como se fossem palha, ela chorou. "Você zombou de mim. Não me ama de verdade." Era um jogo cruel, mas eficaz. Sansão riu. Achava que controlava a situação. Mas cada mentira que contava fazia Dalila parecer mais frágil, mais injustiçada. E o coração de Sansão, cada vez mais envolvido, começou a ceder. Em seu desejo de amor, ele começou a confundir carícia com confiança. Mas cada toque de Dalila era como o afiar de uma faca. Alguns segredos carregam o peso de uma nação. Quando revelados, podem derrubar muralhas e destruir gigantes. Dalila já tentara 3 vezes, 3 mentiras, 3 armadilhas que não funcionaram. Mas a quarta seria diferente. Sansão, cansado, embriagado pelo vinho e pelas carícias, se deitou nos joelhos de Dalila. O guerreiro finalmente adormeceu, e com ele a proteção divina que o envolvia. "Nunca passou navalha sobre minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe", ele dissera momentos antes. Dalila ouviu aquelas palavras como quem recebe a chave de um tesouro proibido. Seu rosto, antes de ternura, agora carregava um brilho sombrio de missão cumprida. Ela chamou um homem. E enquanto Sansão dormia, tranquilo como uma criança, cada uma das 7 tranças foi cortada. Com cada fio de cabelo que caía ao chão, caía também o elo que o ligava à promessa de Deus. Dalila recuou e o chamou como antes. "Sansão, os filisteus vêm contra ti." Mas dessa vez, ele não reagiu como antes. Tentou levantar-se, tentou lutar, mas algo estava diferente. A força não estava mais lá. A presença do Senhor o havia deixado. Os filisteus o cercaram com facilidade, espancaram-no, prenderam-no com correntes de bronze e, pior, arrancaram-lhe os olhos. O homem que via além da força, agora não via mais nada. E assim, com um corte silencioso e um beijo mentiroso, o mais poderoso juiz de Israel caiu. Mas essa não era o fim da história. Era apenas o começo de sua redenção. Do homem mais temido ao mais humilhado, quando um gigante cai, o som ecoa além das muralhas. Sansão, agora cego, foi levado para Gaza. Correntes apertavam seus pulsos, feridas marcavam sua pele. Mas o que mais doía era o vazio dentro dele. Deus havia se afastado. E com ele toda a força, toda a glória, toda a honra. Os filisteus não o queriam apenas prisioneiro. Queriam vê-lo quebrado. Ele, que havia destruído milhares com uma queixada,
Agora girava uma roda de moinho como um escravo comum. Era isso. O escolhido se tornara espetáculo de escárnio. A notícia se espalhou por todas as cidades. Filisteias, o campeão de Israel agora moe nosso trigo. O braço de Deus foi quebrado. Sansão ouvia as risadas, sentia os grãos entre os dedos, e cada volta na roda era um lamento. Dalila havia desaparecido. Seu nome não mais era mencionado. Ela cumprira seu papel e o deixara para trás como uma roupa velha. Mas algo começou a acontecer, em meio à escuridão da prisão, entre lágrimas silenciosas e noites intermináveis. Algo crescia. Não era sua força, era seu arrependimento. E com o arrependimento, seus cabelos também começaram a crescer. Novamente, o que os filisteus não sabiam é que Deus não havia dado seu último veredito. Na vida, alguns momentos pedem a força que vem do arrependimento, não da arrogância. A escuridão da prisão parecia eterna, mas o coração de Sansão batia com uma nova força, aquela que não vinha do cabelo nem da vaidade, mas da fé. Ele orou, pediu perdão, reconheceu seu erro e suplicou por um último ato, uma chance de justiça. Deus ouviu. Na manhã seguinte, os filisteus preparavam uma festa em seu templo para celebrar a derrota definitiva do homem que os aterrorizara. Sansão foi levado ao centro do salão entre as colunas gigantescas. "Vou mostrar a vocês a verdadeira força", disse com voz rouca, mas cheia de determinação. Com as últimas forças, ele empurrou as colunas do templo com todo o peso do seu corpo. Pedra após pedra caiu, esmagando milhares de inimigos, e ao mesmo tempo trazendo sua própria ruína. O juiz de Israel pagou com sua vida, mas libertou seu povo. Sua história é um lembrete eterno. A verdadeira força não está no corpo, mas na alma, na humildade e na fé. Essa é a poderosa história de Sansão, um homem de força sobrenatural, mas também de falhas humanas. Sua jornada de poder, queda e redenção nos lembra que a verdadeira força vem do arrependimento e da fé. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para receber mais histórias incríveis da Bíblia, cheias de mistério, ensinamentos e emoção. Ative o sininho para não perder nenhum episódio.